Olá, amigos do YouTube, prontos para mais um vídeo? No vídeo de hoje vamos continuar com a série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Quem são as testemunhas mártires do Apocalipse 11? Seriam elas Moisés e Elias? Que período é esse de 1260 dias em que elas profetizariam vestidas de pano de saco? E que cidade é essa que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Se você está interessado em descobrir, eu convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. E já deixa o seu like. Eu sou Micael Carpes e eu tenho uma palavra de Deus para você. Então vamos para o estudo? Primeiramente, quem são as testemunhas descritas no Apocalipse 11? Muitos teólogos e pastores ensinam por aí que as testemunhas do Apocalipse 11 são Moisés e Elias. Porém, a Bíblia não tem como afirmar que essas testemunhas sejam Moisés e Elias. Eles falam isso por causa do texto do Apocalipse que diz que elas têm poder para fechar os céus e para que não chova durante a sua profecia, e também para transformar a água em sangue e também para fazer cair fogo dos céus. Supostamente, nas histórias de Moisés e Elias aconteceu esses ocorridos. Porém, nós precisamos então ler um pouquinho da história de Moisés e de Elias para descobrir se realmente eles se encaixam, né, no texto do Apocalipse 11. Vamos primeiro para a história de Moisés, ver se ele é a primeira testemunha. Êxodo capítulo de número 4, vamos ler o versículo 9 e vamos ler o versículo 28. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Versículo de número 28. Anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Se nós prestar atenção no texto, né, Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: vai, né, pega a água, derrama ela na terra e ela vai se transformar em sangue. Depois Moisés ali vai falar que precisa de alguém para lhe auxiliar. Deus vai mandar ele ir até Arão. E a Bíblia diz que Moisés foi até Arão, anunciou as palavras que Deus lhe havia lhe dito e também fez os sinais que Deus mandou com que ele fizesse. Em outras palavras, Moisés está dizendo: eu não sou uma das testemunhas mártires, porque eu não fiz nada de mim mesmo, apenas obedeci à palavra de Deus. Vamos então ver se Elias se encaixa neste texto do Apocalipse 11. Vamos então até 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 36 ao 38, a famosa história que Elias enfrentou os profetas de Baal. Sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo dos céus, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e toda a água que estava no córrego. Pois bem, em outras palavras, Elias na sua oração está dizendo: Senhor, para que o povo saiba que eu não fiz nada de mim mesmo, mas segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Então, irmãos, não podemos dizer que Moisés e Elias são as duas testemunhas mártires, com base no Apocalipse 11, que diz que as testemunhas teriam poder de transformar água em sangue e de fazer cair fogo dos céus. Porque tanto Moisés obedeceu a palavra de Deus, então quem transformou a água em sangue foi a palavra de Deus. E quem fez cair fogo dos céus, e cerrou os céus, não foi Elias. Ele disse que eu fiz conforme a sua palavra. Então quem cerrou os céus e fez cair fogo dos céus também foi a palavra de Deus. E como vamos então achar as testemunhas mártires do Apocalipse? Então, para acharmos essas duas testemunhas, precisamos voltar ao texto do Apocalipse e ler o versículo de número 3, o versículo de número 4. E darei a poder às duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as dois ramos de oliveira e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, resumindo, aqui está dizendo quem são as duas testemunhas mártires, né? Zacarias, no capítulo de número 4, versículo 11 ao 14, ele vai descrever que ele vai ver a palavra de Deus que está de pé perante o Senhor da terra. Ele vai dizer que a palavra de Deus é comparada aos dois ramos de oliveira. É só você ler o texto e você vai ver essa comparação. E Pedro, né, em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19, ele vai dizer que a palavra de Deus é como um castiçal, um candeeiro que ilumina em lugares tenebrosos. E o Salmo 119, versículo 65, vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e também luz para os nossos caminhos. Então, quem são as testemunhas mártires do Apocalipse 11 não são Moisés e nem Elias, mas sim a palavra de Deus, porque ela sim tem poder de transformar a água em sangue, de fazer com que não chova durante a sua profecia, e também tem poder para fazer fogo cair dos céus. Nós temos que entender que Moisés e Elias não fizeram nada de si mesmos, e sim da sua palavra. É como se nós tivéssemos orar por alguém, não somos nós que curamos, mas sim a palavra de Deus que nós carregamos. Então, o Antigo Testamento é comparado como os dois ramos de oliveira, e o Novo Testamento é comparado como os candeeiros que iluminam lugares tenebrosos. Então, as duas testemunhas mártires do Apocalipse 11 são o Antigo e o Novo Testamento. E esse período de 1260 dias, em que profetizariam vestidos de pano de saco, né? O livro de Zacarias vai dizer que a roupa dos profetas, né, eles se vestiam de pano de saco.
Então, também uma expressão, né, que quando fala-se sobre vestir-se de pano de saco, refere-se em ficar oculto, esconder o seu eu, né, ficar oculto. Então, a expressão vestir-se de pano de saco também refere-se a ficar oculto. Seria o período em que as testemunhas não profetizariam, não falariam de Deus, onde a Bíblia seria então retirada, né, do cenário. E esse período de 1260 dias, nós temos que entender que estamos num texto do Apocalipse, onde dias são comparados a anos. Então, 1260 dias são comparados a 1260 anos. E que período é esse? De 538 a 1798, onde iniciou-se em 538 a Inquisição e o Papado, e ela foi terminar em 1798, quando Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, invade Roma, né, e ele vai atrás do Papa, e ali ele vai, então, por fim, a este período de 1260 dias em que a palavra de Deus ela foi retirada do meio do povo, né? Então faça a conta, né? 1778 menos 538, chegamos a 1260 anos. Mas que cidade é essa que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Sodoma, a Bíblia diz que ela foi destruída pelo aumento da promiscuidade. Então, essa cidade, né, esse reino, ele seria um reino promíscuo. E o Egito, né, que espiritualmente também se chamava Egito, se você for aqui no Êxodo novamente, no capítulo número 5, versículo 2, Moisés vai falar com o faraó e ele vai dizer assim, ó: quem é o Senhor para que eu o ouça e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Em outras palavras, né, Faraó estava dizendo, eu sou ateísta, eu não conheço Deus. Então, este governo, este reino, seria, além do reino promíscuo, seria também um reino ateísta. E se você olhar a história da humanidade, em 1793, né, a França declarou-se ateísta, né? E aí perseguiu a Igreja Católica, e aí você vai ter toda a história, onde eles pegam a palavra de Deus, a Bíblia, e eles fazem então uma grande fogueira em Paris, na praça da grande cidade. Eles começam então, achando que tinham destruído toda a Bíblia, eles começam então a se entregar presentes uns para os outros. Mas o texto do Apocalipse vai dizer que depois de 3 dias e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, as duas testemunhas voltariam a se colocar de pé, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, equivale a um dia, um tempo. Então 2 tempos, 3 tempos, são 3 dias, metade de um tempo, meio dia, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio. E se você estudar a história depois, né, da fogueira de Bíblia, depois de 3 anos e meio, um pesquisador norte-americano viajou até a França, e ali ele conseguiu o único exemplar que tinha restado da palavra de Deus, levou até os Estados Unidos, e hoje nós temos então as duas testemunhas do Apocalipse novamente nas nossas mãos. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? A Bíblia diz que ela tem poder, que a palavra de Deus ela tem poder para fazer cair fogo dos céus, para que não chova durante a sua profecia, e também para transformar água em sangue. Mas ela também tem poder para curar, ela também tem poder para libertar, ela tem poder para transformar a tua vida. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus, são elas que testificam de mim, disse o Senhor. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar a tua vida. Então eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas a palavra de Deus, as duas testemunhas mártires do Apocalipse, o Antigo e o Novo Testamento, sim, eles têm poder para transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo.